Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês aí? Estamos aí iniciando mais uma live. Quinta-feira, às 20 horas, é dia de nossa live. Vamos aguardar aí o pessoal, os participantes, a entrarem ao vivo na nossa live semanal. Hoje a nossa live é com o Dr. Alexandre Rocha Júnior. Um abraço, entrou aqui na live. Um grande abraço, Júnior. Nosso participante, o Júnior vem participando aí, Júnior Rocha vem participando nas nossas lives. Muito obrigado. Alexandre, Dr. Alexandre já entrou também aí na live. Daqui a pouco vou mandar o convite para ele. Marcos Terapeuta, Marcão Terapeuta Papo Reto, um grande abraço, Marcão. Marcão, precisamos marcar uma live com você também, viu? Marcão também entrou aí na live. O Dr. Alexandre já está na live. Só por hoje funciona, agradeço pelo dia de hoje. É isso aí, Júnior. Muito bem, exatamente, só por hoje funciona. É isso aí. Pedro Magalhães, seja bem-vindo mais uma vez, Pedro Magalhães, na nossa live semanal. Um grande abraço para você. Ana Júlia, um grande abraço. Ana Júlia, muito bem-vinda também. Nádia, boa noite, Nádia, seja muito bem-vinda. Os participantes estão chegando. Muito obrigado pela participação de todos. João Paulo, meu grande amigo, querido João Paulo, muito obrigado também por você já estar aí. Então nós temos algumas pessoas aí já na live. A Nádia, Ana Júlia, o Marcos, João Paulo. Nós temos o Júnior, nós temos o Pedro Magalhães, né? Então algumas pessoas já estão entrando aí. Que bom que deu tempo, viu, Ana Júlia, de você participar da live aí. Muito bom. Nádia também, bacana, sempre com a gente aí, acompanhando, prestigiando, né, a nossa live. Juliene, muito bem-vinda, muito obrigado pela tua participação aqui também. Seja bem-vinda à nossa live semanal que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas aqui no meu Instagram, e depois essa live eu mando ela lá pro canal do YouTube. Gostaria já aproveitar, convidar você que participa, que segue as lives aqui no Instagram, dá um pulinho lá no YouTube, Marcelo Capelupi Terapeuta, e você vai encontrar todo o conteúdo das lives passadas. Você que perdeu alguma live, alguma coisa nesse sentido, vai estar lá todo o conteúdo, tá certo? Eu vou chamar aqui o convidado de hoje, que é o Dr. Alexandre Almeida, psicólogo especialista em dependência química e alcoólica e comportamentos. Ele que vai participar, ele que vai falar sobre a importância, né, da terapia cognitiva para o adicto, né, na dependência química, dependência alcoólica. Tá certo? Eu vou iniciar, eu vou convidar ele aqui já para participar junto com a gente aqui. Deixa eu mandar o convite para ele. Espera aí, Alexandre. Cadê ele aqui? Vamos ver se eu acho ele aqui. Pronto, mandei o convite para ele. É só ele agora aceitar aí o convite. Oh, salve, salve, doutor Alexandre. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Consegue me escutar bem? Tudo jóia. Estou aqui, ó, cumprimentando aqui, ó, Mailete também entrou agora, Túlio, João Paulo também entrou. Muito obrigado a vocês que estão entrando, participando. Já tem uma galera participando aí, viu? O doutor Alexandre. É com muita satisfação. A Eliane, gente, Eliane, um super beijo para você, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa gente boa demais, tá? Um super beijo para você aí. Doutor Alexandre,
psicólogo. Beatriz também entrou. Deixa eu ir falando com as pessoas aqui, aí depois você já se apresenta e fala, tá bom, Tudo bem. doutor? Beatriz Albuquerque também entrou. Muito obrigado, Beatriz. É, fala, 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 fala. Debs também entrou. Gabriela Cássia também entrou. Muito obrigado. Badi também entrou. Olha aí o pessoal aí participando da live. Muito bem. Doutor Alexandre, gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos convidados aí, para as pessoas que estão participando da nossa live. A palavra é sua. Joia. Boa noite para todos. Meu nome é Alexandre Almeida, tá? Sou psicólogo clínico, né? Especialista em dependência química, especialista também na terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha diretamente com dependente químico, né? Hoje eu trabalho diretamente com a dependência química, com o dependente químico. Então, diante do convite, tá? Nada melhor do que usar a abordagem clínica que eu uso com a dependência química e trazer um pouco da importância disso para o processo, né? A gente vive hoje num mundo onde a dependência química é um tema bastante importante, bastante central, e a terapia cognitivo-comportamental vem ajudando, sim, na recuperação do dependente químico e ajudando esse humano, né, a lidar com esses conflitos e aí ter uma vida sã. Muito bem. Doutor, precisa aumentar o seu áudio aí, que tá baixo um pouquinho o áudio aí, viu? Tudo bem. Veja se Veja se melhorou. você consegue. Veja se deu uma melhorada. A nossa técnica, ela visualizou aí que o seu áudio tá um pouco baixo aí. Tá baixo e Bom, agora? Melhorou? Deu um retorno aí melhorou. positivo. Vamos, Ok. vamos ver o pessoal que está aí participando. Como é que tá aí, pessoal? Estão gostando aí? O áudio, como é que tá o áudio aí do O áudio. nosso convidado aí, doutor Alexandre? Meu áudio tá bom? Como tá meu áudio aí? Dá um ok? Se estiver ok, dá um ok aí, pessoal. Bom, Vamos lá, Marcelo. vamos lá. Doutor Alexandre, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei como é a sua vida, a sua correria de trabalho. Eu sei o quanto que você se dedica, eu sei o quanto que você é dedicado ao seu trabalho, aos seus pacientes, enfim. Muito obrigado por participar, por aceitar o convite de participar da nossa live aqui, né? A live, eu sempre costumo dizer que a live não é para mim, não é para o convidado. A live são para as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que têm algum parente, filho, esposo, irmã, porque a dependência química não escolhe idade, crença, raça ou identidade sexual. Qualquer pessoa está disposto, né, a se tornar um dependente químico, a se tornar um dependente alcoólico, né? E então a gente sabe de tudo isso, do trabalho que você desenvolve. Então, desde já queria agradecer mais uma vez pelo seu compromisso, pela sua dedicação. E a live, ela é feita para essas pessoas, né? Para essas pessoas que estão aí, que estão acompanhando, para que a gente possa levar informação para que elas consigam entender um pouco mais de tudo isso daí. Então, vamos lá. O tema escolhido dessa live foi a importância da terapia cognitiva na recuperação do dependente químico e da dependência alcoólica. A palavra, ela é sua, meu caro amigo, doutor Alexandre. Bom, Marcelo, quando a gente pensou nesse tema, claro que, como eu falei inicialmente, eu pensei na questão da prática, né, da prática em consultório, da prática do dia a dia. Diretamente com o público, né, com o dependente químico em específico, tá? É interessante a gente entender o seguinte, o que é terapia cognitiva, né, o que a terapia cognitiva pensa, tá? A terapia cognitiva, ela bebe da fonte de que uma situação, né, ele pode gerar
pensamento, que pode gerar uma emoção e comportamento. Ou seja, a forma que eu penso, dita meu humor e meu comportamento, tá? O Aaron Beck, ele pensou na situação percebendo o seguinte, que muitas pessoas, né, com depressão ou uma patologia específica, a gente percebe que, mesmo diante da situação visível, né, uma baixa estima, alguns comportamentos, às vezes até um comportamento suicida, todos eles partem de um pressuposto de pensamento, né? Que pensamento é esse? Tá? Eu não vou mergulhar muito na questão técnica, até porque para compreensão, Marcelo, fica um pouco difícil, tá? Mas eu vou tentar falar a grosso modo de uma forma simples, onde as pessoas possam entender bacana isso aí, tá? Bom, a gente percebe, trazendo para a dependência química, né, que um paciente, quando chega para a gente, dependente químico, todos eles partiram de um pressuposto, né? Que pressuposto é esse? Qual é o seu pensamento inicial diante de uma situação de uso, né? Que pensamento é esse e como eu interpreto esse pensamento? Diante da situação, a gente consegue observar várias situações. Algumas situações vinculadas ao passado, né? Outras situações vinculadas à situação do presente também. E esses pensamentos, que muitas vezes são disfuncionais, são negativos, né? Traz alguma situação e alguns comportamentos para esse indivíduo, tá? A gente percebe na questão da dependência química, quando faz a triagem inicial, né? Recebo esse paciente, vou saber um pouco sobre sua vida e etc. Ah, Alexandre, tem um uso da substância. Tá, ok, tá no uso abusivo de droga. Certo, eu entendi. Mas aí, como é que funciona esse processo? Né? Como iniciou esse processo? O que é que você pensa diante da situação? O que é que te move? Tá? E aí a gente percebe várias situações. Situações de traumas. Tá, Alexandre, eu estou percebendo que eu consigo identificar que quando você fala sobre pensamento, eu percebo que eu vinculo muito ao meu passado, a um abuso da infância, a um trauma, ou um pertencimento. Né? A gente percebe muito que muitos dependentes químicos iniciaram o uso da substância, muitas vezes recreativamente. Não, pertenceu, o grupo que eu participo utiliza, então eu experimentei também, etc. Tá? Então, esse pensamento inicial, essa fase inicial, a gente dá uma importância muito grande, né, para isso. É bem verdade que mais na frente a gente entra na parte também educativa, tá? Que aí a gente acredita que é muito importante também, né? Na visão da terapia cognitivo-comportamental, a gente utiliza muito também a questão didática. Um paciente em atendimento, é interessante que ele entenda da patologia, que ele entenda da dependência, né? E que ele consiga entender como é que funciona a questão biológica, a questão neurológica, o que é que a droga causa, o que é que a droga faz no ser humano, porque essa parte educacional também é importante para que ele entenda como é que funciona esse processo da dependência, né? O paciente chega muito confuso, Marcelo, para a gente. Tá? Olha, eu estou dependente, eu estou procurando vocês porque eu estou no fundo do poço, como muitos dizem, eu estou na ruína, né? Eu não estou conseguindo mais socializar, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo me relacionar, tá? E a gente acaba acolhendo esse paciente e, além de todo o acolhimento inicial, é interessante também que ele entenda o porquê isso funciona, né, com ele, para que a gente possa trazer algumas diretrizes e algumas estratégias. Travou aí, é? Oi, travou, travou um pouquinho aí, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A internet é assim mesmo, a internet é assim. É verdade, Marcelo, é verdade. Então, diante da visão da terapia cognitivo-comportamental, a gente acolhe esse paciente, recebe esse paciente, entende a demanda, tá? Porque é interessante entender a demanda, porque nessa triagem inicial, nesse atendimento inicial com o paciente, a gente tem que perceber como é que tá esse nível de dependência, certo? Como é que está esse nível de uso de substâncias. E isso é interessante a gente identificar, por quê?
Geralmente o paciente, quando chega dependente químico, a gente tem que ter um olhar muito específico, que muitas vezes algumas patologias vêm atreladas, né? A gente vê muito, eu particularmente recebo muito dependente químico, que muitas vezes tem um transtorno de bipolaridade, né? Tem muitos pacientes que são borderline, algumas patologias específicas que é interessante a gente identificar antes, tá? Claro que junto com o paciente, junto com o cliente. E aí a gente consegue identificar toda essa demanda e aí traçar, sim, um trabalho diretivo, um trabalho onde a gente começa a planejar o processo terapêutico, né? Um começo, meio e fim, e isso é interessante, porque o pensamento fundamental é que tenha o começo, meio, o fim, e o paciente consiga guiar a sua vida, né? Colocando sempre em prática as estratégias previamente aprendidas, porque durante o processo terapêutico o paciente vai aprender várias estratégias, tá? Para aprender a lidar, sim, com algumas situações essas que são situações de risco, né? Situações que muitas vezes são situações que deixam o paciente diante de uma situação onde possa trazer para ele uma possível recaída, e aí ele vai ter que usar algumas estratégias previamente aprendidas, tá? Outra coisa interessante, Marcelo, é identificação de pensamentos automáticos. Quais são esses pensamentos iniciais? Quais são esses pensamentos perturbadores? O paciente, durante o processo, ele precisa entender, identificar esses pensamentos, porque esse pensamento vai ditar o humor dele, esse pensamento vai guiar, muitas vezes, o comportamento dele, e muitos pacientes não conseguem identificar esse pensamento inicial, e por não saber identificar esse pensamento inicial, esse pensamento automático, acaba entrando num ciclo, tá? Onde ele, muitas vezes, tem um pensamento negativo disfuncional, tem esse pensamento disfuncional, fica ruminando esse pensamento disfuncional, ruminando o pensamento disfuncional, potencializando os pensamentos disfuncionais, e acaba tendo alguns comportamentos inadequados e muitas vezes procurando na substância algum refúgio, né? Onde no final vai acabar trazendo para a sua vida prejuízos biológicos, cognitivos e etc. O doutor Alexandre, você falou três coisas, na verdade, assim, quatro coisas muito importantes: traumas, situações de risco e também uma outra que agora eu não estou lembrado. Mas vamos lá, vamos falar desses dois, que é os traumas e as situações de risco. Por que a maioria do dependente químico, alcoólico, ou que tem algum tipo de comportamento adictivo ou alcoólatra, ele mesmo por si só se sabota, e ele mesmo se coloca em situações de risco? Tá. Geralmente o paciente que é um dependente de álcool e outras drogas, Marcelo, esse paciente, quando ele não tem ainda a identificação da dependência, dificilmente ele consegue se enxergar como dependente. E isso é clássico, né? Nos grupos de mútua ajuda, de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, que vem ajudando muitas pessoas também no dia a dia, né? Ajudando muitos dependentes químicos, eles têm o primeiro passo, você pode até me ajudar nessa questão, que ele fala sobre a identificação, se não me engano, Marcelo, a importância da identificação. E eu acho isso tão bacana quando eu faço uma reunião com um dependente químico, com uma reunião geral no grupo. Eu sempre falo, poxa, eu acho interessante esses 12 passos, o primeiro passo, porque o primeiro passo é tão fantástico, ele serve para tudo, que é muito real. Se eu não conseguir enxergar, se eu não conseguir identificar que eu estou numa dependência, que meu uso de droga não é um uso de droga convencional, que meu uso do álcool não é um uso de álcool convencional, e eu sou um dependente, se eu não consigo enxergar isso, dificilmente eu vou conseguir trabalhar isso, né? Então, muitos pacientes chegam e dizem, Alexandre, mandaram eu vir aqui, eu sou um dependente, não, eu bebo, eu faço isso. E aí aquele todo trabalho de identificação, sim, como é que é a tua rotina, teu dia a dia? Ah, não, eu bebo na segunda, eu bebo na terça também, eita, me lembrei que na quinta, eita, eu tô faltando trabalho, é verdade.
Então, quando tem essa identificação, Marcelo, aí o paciente começa a entrar no processo e começa a conseguir identificar isso aí ao ponto de poder aprender algumas estratégias e colocar em prática. O recém-chegado, o recém-chegado paciente, ele, por não enxergar essa dependência, ele não consegue ainda ter esse pensamento de risco, né? E esse pensamento que está na dependência, então dificilmente ele consegue enxergar o que é um fator de risco, dificilmente ele consegue enxergar que aquele uso é uma dependência que está causando uma ruína para a sua vida e para os demais. Não, simplesmente é o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero, e a forma que eu quero é saudável porque eu trabalho, e aí vem mil justificativas que no final, quando entra no processo terapêutico, ele consegue entender. Faz sentido, realmente, eu sou um dependente químico e vinha perdendo muita coisa na minha vida. Olha, hoje eu recebi uma visita na instituição, doutor Alexandre, e aí, no decorrer da visita, o paciente disse assim, eu estou gostando muito do tratamento, as reuniões terapêuticas são muito boas, me agradeceu pela reunião terapêutica, e ele disse assim, mais importante, junto com as reuniões terapêuticas, eu tenho todo o apoio psicológico. E ele disse, então, ele falou para a família dele, eu tenho o apoio dos terapeutas, que falam sobre a doença da adicção, sobre os comportamentos, sobre os 12 passos, sobre a conscientização da doença, e aí eu complemento toda aquela dúvida que eu tenho, tudo aquilo que me incomoda sentimentalmente ali, eu chego no psicólogo, eu falo com ele, e parece que ele me entende de uma maneira fácil. Olha que bacana, né, cara? Eu acho isso fantástico, o doutor Alexandre. Pois é, Marcelo. Realmente, essa empatia, né, com o profissional, ela é muito importante para que o processo terapêutico ele funcione. Né? Eu conheço muito bem aí o CTJG, né, e conheço muito bem também a equipe multidisciplinar, e especificamente também o Dr. Marcos, um abraço para o mesmo, né, um excelente profissional, um excelente psicólogo, que também está ajudando aí no processo do paciente, e é muito gratificante escutar uma fala dessa. Né? Isso mostra que esse trabalho empático, esse trabalho psicológico, ele está sendo muito bem feito, tá? E o paciente está tendo essa troca, né? Porque para que o processo funcione, realmente tem que existir essa empatia, né? O paciente tem que se sentir confortável com o terapeuta. É bem verdade que durante o processo terapêutico, alguns pensamentos, algumas situações que possam inquietar o paciente vêm à tona. Isso é fato. Mas o sair da zona de conforto, o sair desse lugar de coitadinho, ou sair desse lugar de vítima, ou lugar de negativo, no geral, incomoda mesmo, sabe? Saber que tem que mudar alguns conceitos, saber que tem que, quem sabe, internalizar alguns pensamentos, é uma tarefa que não é tão simples, mas quando tem essa troca, como aconteceu aí, é gratificante e o paciente consegue entender o processo, consegue entender a importância da mudança, né? E aí acaba funcionando e é muito bom, é muito gratificante quando isso acontece. Você sabe, doutor Alexandre, que eu sempre falo aqui na clínica o seguinte, esse planejamento, essa junção, esse contato, né, que o terapeuta tem com o psicólogo, esse feeling de uma ligação, de uma visita, né, isso é muito importante. Muitas vezes eu chego para trabalhar e aí a primeira pergunta que eu faço quando eu chego é o seguinte: como estão as coisas por aqui? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Como estão as coisas por aqui? Por quê? Dentro de uma comunidade, dentro de uma clínica, ou até mesmo um adicto ou dependente alcoólico, a sua percepção, a sua vontade muda da noite para o dia
em minutos, assim, né? Então, de repente, ele dormiu bem, mas ele acordou mal. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é: como estão as coisas por aqui? E aí eu recebo: olha, tá tudo bem, apenas um paciente tal, teve um desconforto com outro paciente, apenas um outro paciente na visita ficou um pouco embarulhado no dia anterior. E aí o que eu faço? Eu pego esses pacientes e a primeira coisa que eu faço quando o Dr. Marcos chega é falar com ele sobre esses pacientes. Por quê? Logo cedo, doutor Alexandre, pegar esses pacientes que estão com um pouco de dificuldade, com a mente embargada, eu pego esses pacientes, conduzo esses pacientes para a sala, junto com o psicólogo, e aí eu percebo que quando ele vai para a minha reunião terapêutica, ele já vai mais tranquilo, mais leve, né? E ali junto com o psicólogo, por isso a importância do psicólogo dentro das instituições, porque ele consegue entender muito bem essa demanda que o paciente levou para ele. Isso, Marcelo. A sua fala é interessante porque a gente focando agora na instituição, né? Numa instituição visando clínica, visando internação, a gente sabe que da importância da equipe multidisciplinar, tá? Lidar com dependente químico é lidar com saúde mental. E saúde mental se trabalha com equipe multidisciplinar, né? Eu escuto muitos relatos por trabalhar na área de dependência química diretamente, então eu escuto muitos relatos de lugares que têm até o desejo de acolher, né, esse dependente químico, porém não tem equipe multidisciplinar. E a gente sabe da importância da equipe multidisciplinar, e sem equipe multidisciplinar o trabalho realmente às vezes acaba não sendo bem feito, que é a realidade, tá? Falando sobre internação, sobre clínica, trazendo para esse pensamento, Marcelo, não ser dependente químico ou ser dependente químico e estar confinado é uma tarefa difícil. Eu estava falando esses dias com outro profissional, colega meu. Pessoal, vejam bem, o confinamento ele é difícil para qualquer tipo de pessoa. Só em estar confinado já é difícil. A gente assiste os realities de Big Brother e etc. E vê pessoas que estão aparentemente bem, curtindo uma festa ou algo do tipo, e mesmo assim, por estar confinado, acabam indo lá e desistindo, mesmo tendo premiação no final ou algo do tipo. Então a gente percebe a dificuldade de estar confinado, né? E aí, onde é que a equipe multidisciplinar entra nisso aí? Tá? Desde aquele técnico que está escutando o paciente lá dentro, que ele não dormiu bem, ou acordou com uma saudade imensa da família, e etc. Já começa lá o processo terapêutico. Nessa escuta inicial, onde esse técnico passa para a equipe, e a equipe reúne, como você falou para mim agora há pouco, essa importância de reunir com o Dr. Marcos e com a equipe em geral, né? Essa reunião multidisciplinar, onde vocês param, pensam, sentam e decidem a melhor estratégia para lidar com esse paciente. E isso é importante, muito importante. E falando especificamente sobre a questão do psicólogo na instituição, realmente eu vejo isso como algo fundamental, Marcelo. Tá? Por quê? Porque no processo de internação existem muitos conflitos existenciais, onde a equipe multidisciplinar e também o psicólogo no meio da equipe terá que atuar diretamente nesses conflitos, né, tentando trazer para esse paciente um olhar subjetivo sobre sua vida e como melhorar isso aí. Claro que o conforto medicamentoso é muito importante para um processo terapêutico, tá? Os técnicos são muito importantes para o processo terapêutico, assim como o psicólogo. O psicólogo para trabalhar com esse paciente, o psicólogo para fazer a escuta desse paciente, o psicólogo para entender, né, a queixa dele e aí sim usar suas estratégias, né, e tentar ajudar esse paciente da melhor maneira possível, fazendo ele entender a importância daquele tratamento, né, a importância dele parar um momento e pensar em si. Hoje, eu tive a oportunidade de ter uma reunião com uma equipe de dependente químico, e aí na reunião hoje
o tema bateu com esse aqui de agora, né? Eu falei, pessoal, veja bem, a forma que eu estou pensando o meu tratamento, a forma que eu estou pensando uma internação, vai ditar totalmente meu humor. Isso aí é fato. Vai ditar totalmente meu comportamento, né? Quando eu paro para pensar nisso aqui, como um lugar onde eu posso colocar meus dois pés no chão, parar e pensar um pouco em mim, que é uma coisa que o dependente químico, quando está no uso, não pensa, né? Quando eu paro para pensar um pouco, que eu estou pensando em mim nesse momento, eu começo a enxergar a internação de maneira diferente, né? E isso foi muito bom porque isso é a realidade do dia a dia de quem está passando no processo de internação, né, para a dependência química. O doutor Alexandre, uma outra coisa que a gente falou, nós falamos não, você colocou, sobre socialização. Vamos falar um pouquinho sobre socialização do dependente químico, do dependente alcoólico. Vamos lá. Vamos dar uma focada nisso aí também. É interessante. Vamos lá. A socialização do dependente químico. Vamos pensar nesse dependente químico que esteja em recuperação, não é isso? Um dependente químico que já chegou para um tratamento, para uma consulta e etc. E esse dependente químico vem hoje em dia vem num pensamento de mudança e de não voltar ao uso e não recair. Pode ser nessa visão? Vamos nessa visão do dependente que está em recuperação. Bom, a gente pode pensar nessa socialização, né? De que forma? De forma que o paciente tenha previamente identificado todo o processo de dependência química e ele comece a colocar em prática, né, as estratégias pré-aprendidas. E agora na minha fala, Marcelo, eu sempre vou trazer exemplo porque a gente vivencia isso e tem sempre exemplo para trazer e eu acho isso muito bacana. Perfeito. Né? Fique à vontade. Perfeito. Toda palestra que eu escuto e etc, eu adoro quando o palestrante faz exemplo, porque exemplo é bacana. E falando sobre exemplo, né, de atendimento e etc, é interessante a gente pensar que eu escuto muito assim, Alexandre, eu tô em casa, eu tô no meu dia a dia, eu tô limpo, não tô usando nada, mas eu estou passando por uma situação onde minha família quer muito que eu participe de um evento que é cultural nosso, todo final de semana, lá no quintal de casa, no final da casa, no espaço que tem atrás da casa, a gente se reúne, só família, né? E tem aquele churrasco, aquela bebida e etc. E eu vou dizer uma coisa para você, Alexandre. Me conhecendo, isso aí, o paciente já está numa fase avançada da recuperação, tá? Eu me conhecendo, Alexandre, de todo o processo que a gente já trabalhou, né, usando minhas estratégias, eu faltei o domingo lá em casa da reunião e fiquei em casa. Eu não fui porque previamente eu pensei que eu poderia estar me colocando em risco, eu poderia estar me colocando à prova. Então, inicialmente, eu achei melhor faltar, Alexandre, tá? Eu achei melhor faltar e não ir para o evento do final de semana em casa. Ok. Só que o problema é o seguinte, Alexandre. Está chegando o final de semana novamente e a família vai se reunir novamente e eu vou ser convidado novamente e eu quero agora estar presente na reunião. Quando eu escuto isso, né, visando o social, eu percebo o desejo dele de estar perto da família, eu percebo também o desejo dele de mostrar que está limpo, que não vai recair, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo também, Marcelo, a situação de estar se colocando em risco, sim. Né? Eu vejo que é um paciente que ainda está em dúvida, né? É um paciente que ainda está colocando em prática as estratégias e está percebendo que pode ser um fator de risco. E aí eu vejo esses dois lados. Eu acho interessante, sim, que futuramente que ele consiga se socializar novamente, que ele consiga frequentar esse ambiente familiar, que é bacana. Porém, como a gente vinha trabalhando previamente, particularmente comigo, ele vinha trabalhando, a gente viu também a questão da inabilidade que ele tinha nesse final de semana com a família, que não é nada novo, que muitas vezes esse final de semana começava na bebida junto com a família, mas depois ele saía desse ambiente e ia para o uso do crack, depois ele saía desse ambiente e ia procurar
fazer alguns pequenos furtos em prol de conseguir financeiramente dinheiro para poder usar a substância. Então a gente via que mesmo esse núcleo familiar, há um tempo atrás, era um lugar doentio para o mesmo. Era um lugar onde ele tinha uso do álcool e ele o uso de outra substância. Bom, diante dessa situação, eu escutei esses dois lados, vi a vontade dele de acertar, mas também vi que poderia ser um fator de risco. E aí ele solta algo para mim interessante, que aí eu dei um retorno para ele. Que ele falou para mim assim: Alexandre, mas se eu não for, Alexandre, pode ser uma vergonha muito grande, né? Eu não ir, eu não estar presente, pode ser uma vergonha muito grande. Aí eu falei para ele, que é um paciente meu, que eu conheço o histórico de vida dele, então eu pude falar assim: olha, veja bem, então vai ser uma vergonha para você não participar do evento. Agora tem outra situação também que você falou para mim que era muito vergonhoso, tá? A mesma família que vai estar reunida falando que você faltou esse evento é a mesma família que vai estar reunida se você tiver recaído debaixo da ponte. Lembra? Quando você usava a droga e ficava embaixo da ponte, a família também comentava com você sobre seu uso de droga e que você está sumido debaixo da ponte usando droga, tá? Então a gente coloca um pouco numa balança, né? O que é mais vergonhoso para mim no momento é a família estar reunida porque eu faltei em prol da minha recuperação e de não recair, quem sabe, naquele dia, ou é mais vergonhoso para você saber que naquele momento do domingo à tarde você está usando droga e a família está comentando. Mais uma vez, a pessoa não está aqui, tá? Porque está usando droga ou está por aí perdido e não apareceu em casa. Então a gente vê a importância do socializar, sim. O socializar é muito importante. O dependente químico, ele precisa dessa socialização, mas é muito importante também para o dependente químico estar socializando, colocando sempre as estratégias em prática, colocando sempre aquilo que foi previamente aprendido em prática. Vamos socializar? Vamos. Mas como é que está a tua espiritualidade? Como é que está as tuas reuniões com o grupo? Como é que está a tua terapia? Como é que está o teu eu? Tá? Para esse socializar acontecer, é interessante que esse eu esteja muito bem trabalhado. O doutor Alexandre, eu vejo muito, sabe o quê? Às vezes, a própria família negligencia relacionado essa socialização, ressocialização do paciente, enfim. A família, eu sempre chamo atenção para isso. Eu sempre chamo atenção para as pessoas, para os familiares, principalmente que vão visitar os seus entes queridos na instituição, é o seguinte: quando o paciente sair da instituição, ele vai ter que seguir uma linha de tratamento, digamos assim, um planejamento, certo? Tem que haver esse planejamento. Esse planejamento, muitas vezes, a família também ela não consegue fazer esse planejamento, sabe? Então, assim, vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Um exemplo também, eu gosto muito de usar exemplos. E aí, depois o senhor dá continuidade nesse exemplo que eu vou falar. Ótimo. Um casal. Eu tenho um rapaz internado na instituição, ele é casado. Ok. Você que é familiar, e você que está nos ouvindo agora, e acompanhando a nossa live, você que tem alguém internado, seu marido, teu filho, comece você já a fazer um planejamento para isso. Comece a se planejar nessa socialização, nesse período que ele vai sair da instituição, que ele vai voltar a ter um contato com outras pessoas. Você também é responsável para os lugares que você vai junto com ele. Então é importante ter esse planejamento. Poxa, se você é uma pessoa que gosta de estar no meio de barzinho, se você é uma pessoa que gosta de estar no meio de balada, de bebida,
e o teu marido, teu irmão, teu filho está internado por conta disso, poxa, as coisas não se casam, né, doutor? Não dá certo, né? Não tem como É. o paciente sair de um ambiente onde a recuperação é importante, vem em primeiro lugar, ele quer se ressocializar, socializar, é importante, mas muitas vezes ele também tem medo de fazer essa ressocialização, né? E aí, o que, que acontece? Muitas vezes a família não, vamos lá, não tem problema, a gente vai ficar só um pouco, ou então você não precisa beber. Não é o fato da bebida, mas sim o local, as memórias fotográficas que ele vai ter, o que ele vai sentir, quais são os sentimentos que vai gerar nele, estando naquele ambiente. Diga aí, doutor. Boa. Marcelo, eu vou dar um retorno sobre isso aí, tá? E vou acabar também dando um retorno sobre minha opinião sobre isso aí. Aí eu vou usar a minha opinião particular sobre a situação, certo? Vamos lá. Num processo visando um processo de internação numa instituição, né? É bem verdade que é interessante que, tá, a equipe multidisciplinar que certamente vai te indicar a procurar ajuda também, né? Porque esse dependente está sendo ajudado e a família também precisa de uma orientação e de uma ajuda para aprender a lidar com esse dependente químico, né? E aí é interessante que isso aconteça porque vai agregar muito no processo terapêutico do paciente. Agora, eu percebo o seguinte, Marcelo, eu percebo que dificilmente as famílias, tá? É bem verdade que muitas vezes uma esposa, né? Uma mãe, um pai, alguém mais próximo, até procura esse processo de ajuda, às vezes até procuram grupos que também ajudam no processo da identificação de como lidar com o paciente e etc. Mas sabendo, Marcelo, que a grande maioria das famílias não procuram nenhum tipo de ajuda, não procuram nenhum tipo de mudança, tendo esse tipo de visão. Uma tecla que eu bato muito com os pacientes e com a equipe multidisciplinar é a importância de trabalhar muito bem esse dependente e fazer ele entender o seguinte: se eu não mudo, nada muda, né? Certamente, durante o processo, a gente trabalha com o paciente, trazendo para ele qual situação. Olha, chegou um momento que você vai sair desse lugar de vítima e desse lugar de coitadinho, porque você vai ser lançado novamente em sociedade e aí a gente não vai ter como mudar o mundo para você, né? Abrindo um parênteses, é interessante sim que a família tenha essa habilidade, que a família não procure ambientes que possam trazer memória fotográfica, ambientes que possam fazer esse paciente recair, né? Que a família não procure também trazer para dentro de casa, muitas vezes, algo que possa trazer uma recaída, muitas vezes, dependendo do álcool, traz bebida para casa. Bom, no senso comum, a grosso modo, é interessante que a família se perceba nesse sentido e dê uma mudada, sim. Isso é verdade. Agora, o trabalho bem assertivo, Marcelo, é com esse paciente, porque esse paciente, posteriormente, vai voltar a socializar e ele precisa saber que lá fora o mundo está girando, que muitas vezes aquela esposa não mudou, que muitas vezes aquela rotina familiar ainda é a mesma e eu tenho que colocar em prática a minha estratégia, né? Trazendo mais um exemplo, Marcelo. Vou falar de exemplo e muito exemplo. Um paciente estava internado e com 4 meses de internação foi tirar uma ressocialização, né? Ressocialização era um intervalozinho que existia antes da pandemia, tá? Sim, Essa sim. pandemia disso aí. Então, essa ressocialização, o paciente com aproximadamente 4 meses de internação numa clínica, 4 meses e meio, muito motivado com a recuperação, muito motivado em fazer diferente, teve uns 3 dias
né? Para ter uma saída com a família e depois voltar dizendo como é que foi a saída e etc. E foi interessante o seguinte, Marcelo, é que esse paciente, como ele estava aqui no Recife, e ele é um paciente de Petrolina, né? Por ser muito distante, a esposa do mesmo viajou para o Recife, visando tirar ele da clínica, passar 3 dias com ele no Hotel Fazenda, e no terceiro dia ele voltaria para a instituição e ela voltaria para Petrolina. Ok. Isso aconteceu. Essa esposa veio de Petrolina, pegou o paciente, ele saiu muito motivado, cheio de estratégia para colocar em prática e etc. Né? E aí, ele me contando na volta que chegou na recepção do Hotel Fazenda, Marcelo, e ele perguntou assim para a recepcionista, me tira uma dúvida, lá no quarto tem frigobar? Ela falou, tem frigobar lá no quarto. Aí ele falou, boa, tem frigobar. Me tira uma dúvida, lá no frigobar tem bebidas e etc? Tem. Me faça um favor, o que tiver de bebida no frigobar, tire tudo. Enquanto ele falava isso para a recepcionista, a esposa dele pegando na mão dele embaixo e puxando, com vergonha. Menino, deixa de tua coisa, deixa disso aí, né? Que história é essa de tirar as coisas? Falando baixinho no ouvido dele. E ele, não, né? Mas só que ela não sabia, né? O interessante dela não ter procurado ajuda, como você falou para mim, né? Ela não sabia que muitas vezes, no passado, no uso de droga dele, Marcelo, motéis, né? Pousadas, muitas vezes era o lugar procurado por ele para usar droga. Né? E nesse ambiente de droga, ele fazia uso do álcool, do frigobar e etc. E ela não sabia, e ele colocando em prática de estratégias para não recair, falou para tirar a substância. Né? E aí a gente percebe um caso clássico de uma família que não procurou ajuda, Marcelo, né, para lidar com esse dependente, tá? Porque se ela tivesse procurado ajuda, ela iria saber que ele estaria colocando as estratégias em prática. Mas a gente também viu, Marcelo, um paciente que, mesmo diante de uma situação de vergonha da esposa, colocou em prática a sua estratégia e teve em vista o quê? O mais importante para ele naquele momento, que foi o quê? Não recair, que foi não se testar. Né? E aí a gente percebe que o paciente, quando ele está com o processo terapêutico muito bem organizado, ele vai colocar em prática a sua estratégia, porque naquele momento o que mais vale para ele é a sua recuperação. O que mais vale para ele é o quanto ele está ganhando estando limpo, o quanto ele está ganhando sem o uso do álcool e de outras drogas. Entendeu? Então, a família é importante sim. Quando a família quando a família tem o cuidado, ajuda muito, agrega muito para esse paciente. Né? Então, como dica, família, escute a equipe multidisciplinar, escute esse terapeuta que acompanha seu filho, escute esse médico que está passando a medicação para o seu filho, né? Escute o retorno que está sendo dado e, além disso, também se cuide. Né? Porque para quem tem um paciente, para quem tem um familiar no processo terapêutico interno, em uma instituição, é interessante que procure sim ajuda também, para que possa agregar e juntos possam colocar em prática as estratégias previamente aprendidas. Eu sempre falo com as famílias, doutor Alexandre, vocês também são responsáveis. Vocês também são responsáveis. Eu sempre falo o seguinte, 50% do tratamento é a instituição, 25% é o paciente e os outros 25% é a família. Isso. Você que é esposa, você que é mãe, você que tem alguém que é adicto na família, que esteja em recuperação ou está passando por um processo de internação, entenda uma coisa, eu quero fazer um pedido, um apelo para você agora nesse momento aqui. Tenha a sensibilidade com seu companheiro, com seu filho. Sabe quando o seu marido chegava tarde e ele mentia para você? Sabe quando o seu filho chegava tarde e ele mentia para você? Pois é. Somente no olhar você conhecia o teu filho, você conhecia o teu marido. Num processo de destruição que ele estava vivendo. Hoje no processo... Oi? Vou pegar o carregador do celular. Tá. Hoje no processo de recuperação,
você tem que ter esse olhar também. Você tem que ter essa percepção. Você tem que saber olhar e identificar que mesmo ele, no processo de recuperação, ele não vai estar legal certo dia. E você vai ter que ter essa sensibilidade de falar com ele, de conversar com ele, de falar para ele pedir ajuda, ligar para um terapeuta, ligar para um seu padrinho de DNA, procurar a reunião. Não ficar esperando e deixar as coisas acontecer, né? Porque muitas vezes a família fala, poxa, e agora? Como que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? Você tem que agir. Você também tem que agir. Você também tem que ajudar. Você também tem que acolher, né? E é isso que muitas vezes a gente fala. Falando sobre planejamento, aí eu não sei se a dona Gamenólia está na live aí. Dona Gamenólia, ela é irmã de um paciente que nós temos na instituição. Dona Gamenólia, ela é de Mossoró, uma pessoa fantástica. Um beijo para a senhora, viu, dona Gamenólia, se a senhora estiver por aí ainda. O irmão dela é um exemplo disso. O irmão dela passou pela instituição, ele saiu da instituição com um monte de reservas, que ele não trabalhou, dentro de uma apatia muito grande, sabe, Alexandre? E hoje a Agamenon está aí, ó. E hoje, o Agamenon, o que nós fizemos com o Agamenon? Nós trabalhamos o Agamenon de uma forma com que ele se sentisse útil, para que ele se sentisse importante, para que ele entendesse que ele é uma pessoa importante, e ele é importante, sabe? Então, o simples fato dele ser um monitor, dele ficar com um rádio, o simples fato de chegar para ele e falar para ele assim, Agamenon, parabéns pelo seu trabalho, né? Ele é aquela pessoa que ele chega de manhã e fala, Capela, aqui tá tudo bem, viu, meu amigo? Aqui tá tudo bem. E ele é aquela pessoa que realmente ele tem esse olhar, ele fica ali, ele olha, ele observa. E se a equipe tivesse desistido do Agamenon? E se a equipe tivesse deixado, não tivesse pego o Agamenon, trazido o Agamenon mais perto, não tivesse acolhido o Agamenon, né? Eu acho que a irmã dele que está aí pode falar melhor também sobre isso, depois ela escrever aí no comentário aquilo que ela achar que seja prudente de escrever. Mas assim, então, o que nós fazemos? Doutor Alexandre, o senhor sabe disso. Hoje eu falei para uma família, eu estou cansado mentalmente. Não é fácil trabalhar com dependência química, comunidade terapêutica, clínica. Não é fácil. Chega na quinta-feira? Segunda-feira à noite minha cabeça está doendo. Terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, então, eu estou arrebentado. Chega hoje, quinta-feira, poxa, não é fácil. Trabalha a semana inteira, chega na quinta-feira, assumir esse compromisso de fazer a live. O senhor aí também trabalhou a semana inteira, assumiu o compromisso de estar na live com a gente, sabe? Então, assim, poxa, vamos olhar e vamos ter um olhar diferenciado para tudo isso, né? Vamos, não vamos trancar, não vamos trancar, sufocar o paciente, mas liberdade com responsabilidade. Você que é mãe, pai, esposa, irmã, pegue o seu ente querido, que é um adicto, que está no processo de recuperação, saiba, e dê a ele a liberdade com responsabilidade. Falei muito, doutor, eu falo pra caramba, fala aí um pouco. Se alguém tiver pergunta aí se alguém tiver pergunta para o doutor Alexandre, pode colocar a pergunta aí que ele responde também. Viu? Vamos aproveitar aí. Boa. Boa. Marcelo, na sua fala a gente percebe a importância da empatia, né, Marcelo? Se colocar no lugar do outro. E eu vou dizer uma coisa para você, viu?
trabalhar com saúde mental, especificamente trabalhar com dependente químico, tem que gostar do que faz, Marcelo, sabe? E isso é um diferencial muito grande, tá? E eu fico muito feliz em escutar esse seu relato, tá? Falando aí sobre o parente aí da Gabenólia, né? E esse carinho que vocês têm por ele. E outra, o mais importante, é a equipe multidisciplinar acreditar, Marcelo. Quando a equipe multidisciplinar acredita no trabalho que faz, acredita o que pode trazer de benefícios para esse paciente, as coisas tendem a funcionar mais, né? As coisas tendem a funcionar melhor, né? E aí, esse caso aí que você me relatou é um caso clássico, entre outros, né? Entre outros casos que a gente sempre lida no dia a dia e acaba percebendo que acontecem também. Mas é isso aí. A importância de gostar do que faz, a importância de acreditar na reabilitação, né? É muito gratificante, Marcelo, quando eu encontro alguém que está num processo de reabilitação, quando eu encontro alguém no shopping, quando eu estou com minha família em algum ambiente, né? Quando bom, encontrei alguém que está em recuperação, que está bem, poxa, Alexandre, está fluindo, poxa, Alexandre, como foi bom aquela orientação passada, poxa, Alexandre, eu estou mudado, estou com uma vida diferente, né? E isso é muito gratificante. A gente sabe que a dependência química, Marcelo, é uma doença que realmente hoje a gente não tem uma cura, né, para a dependência química. Então a dependência química é um trabalho realmente diário, é um trabalho do dia a dia, né, viver um dia de cada vez, como dizem os grupos, e colocando em prática assim, as estratégias previamente aprendidas, né, porque uma inabilidade emocional, né, uma inabilidade comportamental pode fazer novamente esse paciente voltar novamente ao uso da droga, né, e aí voltar novamente àquela dependência química, tá? Então, a empatia, se colocar no lugar do outro, a equipe multidisciplinar tá junto, a equipe multidisciplinar acreditar no que faz, é o grande X da questão, sim. Olha, o João Paulo está perguntando aí se você é adicto. Não é não, João Paulo? Ainda não. Ele só é meio louco, mas não é não, pode ficar tranquilo. João Paulo, né? João Paulo, eu escuto muito isso, tá, João? Eu escuto muito isso, mas é o dia a dia, João. É dessa fonte aqui, eu bebi desde a graduação. Então, desde a minha época de graduação, eu sempre bebi da fonte da dependência química, mergulho na dependência química, sei o que é comunidade terapêutica, ONG, eu sei o que é comunidade involuntária. Então, dessa fonte eu mergulho. E outra, viu, João? Eu acredito muito, João. Eu vejo muita gente se recuperando, eu vejo que é possível mudar de vida, que é possível fazer diferente. Eu já vi muitos casamentos sendo reerguidos, eu vi muitas famílias sendo reerguidas, eu vi muita gente conseguindo trabalho, concurso público, estando limpo, tá? E colocando em prática as estratégias de ter uma vida sã, vida sóbria. Doutor Alexandre, H. Menoli escreveu aí, ó. O Marcelo tem feito, é isso? O Marcelo tem feito um trabalho extraordinário com o Agamenon. Olha que maravilha, hein? Que responsabilidade, hein? Obrigado, viu, dona Agamenon? Obrigado por todo o carinho. Muito. O João Paulo conhece o Agamenon e sabe daquilo que eu estou falando. Somente quem conviveu, a irmã dele também, dona Agamenon, sabe de como o Agamenon chegou e como que o Agamenon é hoje. Eu vou dizer uma coisa para você, doutor Alexandre. As pessoas... Eu tive um professor que ele dizia o seguinte: se você é bom naquilo que você faz, você tem que falar que você é bom naquilo que você faz. Porque senão as pessoas nunca vão saber naquilo que você faz. Tem uma pessoa que está na live aqui também, que está acompanhando a nossa live. Eu tenho muito orgulho em dizer o quanto que o marido dela vem progredindo, o quanto que o marido dela vem entendendo tudo isso sobre o que estava acontecendo com ele, aquilo que ele estava fazendo com o relacionamento dele, sabe? Entender, cara, eu fico feliz
porque assim, eu recebi, eu sei como que ele estava, eu sei a revolta dele, eu sei como que ele estava se comportando, não queria assinar, não queria fazer nada, meu. E aí, hoje, cara, ele é uma pessoa que ele consegue olhar para ele e ainda consegue se doar para uma outra pessoa. Ele consegue ajudar um senhor, ele consegue auxiliar esse senhor, ele consegue cuidar desse senhor, um senhor que ele nunca viu na vida dele. Ele nunca viu na vida dele, né? Ele nunca viu na vida dele. Inclusive tem o mesmo nome que ele, é xará dele, né? E aí esse senhor teve uma visita essa semana. E esse senhor disse assim: "Ah, o meu amigo cuida de mim aqui, né? Que está junto com ele, que faz." Então, assim, você pega uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, e você vai trabalhando com essa pessoa, e ela vai entendendo, e aí ela consegue sair do egoísmo dela, e hoje ela consegue ajudar outras pessoas, né? Então, assim, nós, doutor, não sou eu não, eu, você, todos nós que trabalhamos com saúde mental, todos nós que nos dedicamos à saúde mental, nós somos merecedores, sim, de toda a valorização, de tudo aquilo que nos agrega. A pessoa talvez nem, nem fale nada, mas eu sei o valor que eu tenho, você sabe o valor que você tem, e eu sei o valor que você tem como pessoa, como profissional e como uma pessoa que realmente abraça a causa. Então, parabéns, viu, doutor Alexandre? Parabéns pelo seu trabalho aí também. Obrigado, Marcelo. Agradeço, né, pela felicitação. Quero também abrir um parênteses aqui, Marcelo, para agradecer os meus amigos aqui do Instagram. Eu acredito que passaram por aqui ou estão presentes aí algumas amigas, alguns amigos. Isso é bacana, é um tema interessante, né? Falando sobre dependência química, né? Falando sobre recuperação. A gente acredita muito no que faz, a gente acredita muito nisso. Eu abraço a causa, né? Eu acredito sim que esse dependente ele pode sim voltar a ter um rumo na vida, tá? Porque eu escuto muitos relatos, né, de famílias que dizem assim: Marcelo, Alexandre, meu filho não é esse aí não. Alexandre, meu esposo não é esse aí não. Né? E a gente percebe o seguinte, que a pessoa é uma coisa no uso de drogas e a pessoa é outra pessoa sem o uso de drogas, né? E é interessante que sem o uso de drogas, Marcelo, sem o uso de drogas, a gente percebe essa essência, né? Essa empatia, como foi o caso do seu exemplo aí lá de um paciente com o outro. A gente vê profissionais, hein, Marcelo? Quantas vezes em reuniões com dependente químico, Marcelo, se eu quisesse montar uma empresa, eu teria profissionais para todo tipo de área, né? Pessoas inteligentes, pessoas que estão ali buscando a melhoria, limpo, sem uso de droga, né? Quantas pessoas sem uso de droga começaram a pensar na sua higiene pessoal, no seu autocuidado, né? Poxa, como eu estou mais bonito, isso, aquilo, eu estou um pouco mais forte, né? Eu quero meu banho, eu quero meu hidratante, eu quero... Isso tudo isso é conquista, né? Isso tudo é evolução, tá? Porque aquela pessoa que está no uso de droga não tem esse olhar para si, não tem esse autocuidado, né? E quando começa a ter esse autocuidado, começa a olhar para si, começa a cuidar de si, então é cuidar da vida, né? Então isso é muito valorizado, isso é muito importante. É isso aí. Pessoal, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, hein? Já são 9h05 aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o doutor Alexandre? Para a gente poder dar seguimento aqui. Se alguém tiver alguma pergunta... o Alexandre, deixe seu contato aí também, deixe o seu número, deixe seu contato. Se alguém aí de Recife quiser entrar em contato com você, Tá se alguém quiser agendar alguma coisa com você, fica à vontade aí, viu? Tudo bem. Bom, eu, de antemão agora, eu prefiro o seguinte: quem quiser ter um contato comigo, né, quem quiser falar comigo sobre atendimento ou algo do tipo, que me procure no Instagram, tá? Não vou ir lá e eu solto meu número particular, e a gente puxa algum assunto, etc. Apesar de ser meu Instagram particular, não ser o Instagram profissional, tá?
eu entro em contato e a gente pode bater um papo sobre o assunto. É isso aí. Pessoal, queria deixar mais um convite para vocês aí. Ah, tem duas coisas que eu quero falar. Semana que vem, a próxima live da semana que vem é a doutora Bruna, ela é de São Paulo, psicóloga também. Nós estamos no mês de janeiro, janeiro branco, mês da saúde mental, e ela vai trazer um tema bacana que é sobre suicídio. Suicídio, tá? Então, vocês que estão nessa live aí, se vocês puderem prestigiar, próxima semana, doutora Bruna vai falar sobre o suicídio, né? Então, um tema bastante interessante também aí. Vamos procurar entender, vamos procurar saber por que as pessoas buscam esse método aí, digamos assim, né? De tirar sua própria vida. Porque muitas vezes a pessoa sente tanta dor, né? É tanta dor que ela sente, que ela não consegue, ela não suporta. Ela não suporta tanta dor que ela sente, né? Então ela vai falar sobre suicídio. E eu queria lembrar você, mais uma vez, vai lá no YouTube, Marcelo Capelupi Terapeuta, clique no sininho, dê um like, olhe os vídeos, né, lá. Assim você ajuda também o canal do YouTube para que as pessoas possam assistir os vídeos, para que as pessoas possam estar interagindo aí, tá? A Nádia disse aí, ó, conversa super produtiva de vocês, excelente. Boa, Nádia, obrigado, viu, Nádia? Obrigado aí pela tua presença sempre. Olha, eu dou o maior valor nessas pessoas que estão sempre na live, sabia? Eu tenho uma gratidão com essas pessoas, porque da mesma forma que eu estou cansado, também, ela também está, né? As pessoas que participam, todas elas estão cansadas e elas ficam até o final da live, rapaz. É impressionante. Ó, obrigado, eu sou muito grato a vocês, João Paulo, Nádia, Agamenólia, todos vocês aí que entram, todos vocês que participam, todos vocês que estão junto com a gente. Eu sou muito grato a vocês, muito grato mesmo de coração, tá? Então é isso, ó. Então semana que vem, doutora Bruna vai falar sobre suicídio. Você que não se inscreveu no canal ainda no YouTube, dona Gamenolha, vai lá no canal do YouTube, vai no YouTube, coloca lá, Marcelo Capelupi Terapeuta, clique no sininho, deixe seu like e vamos lá. Doutor Alexandre, um abraço, muito obrigado, muita gratidão por você, muita gratidão pelo seu trabalho e só gratidão mesmo. Suas considerações finais aí com o nosso público aí. Ok. Agradecendo pela noite de hoje, agradecendo pelas pessoas que participaram, né? Espero que esse momento tenha somado aí na vida de cada um, tá? Dependência química é um trabalho realmente subjetivo, é um trabalho complexo, mas é possível sim. Eu particularmente acredito na recuperação dependente químico, né? Eu sou a favor da privação total, né, daquela pessoa que é dependente, a privação total do uso, tá? Então eu acredito que a retirada total da substância é o caminho, né, para esse trabalho acontecer, tá? Então acredite sim que é possível. Eu sei que é um trabalho árduo, um trabalho difícil, né? Mas é possível sim. Conheço muitas pessoas, estou vendo muitas pessoas saindo recuperadas de um processo terapêutico, né? Pessoas sendo protagonistas da sua vida, da sua história, que bacana, né? Então, isso é muito bom. Vamos continuar motivando. Família que tem paciente, que tem familiar, que tem parente no processo terapêutico para dependência química, procure a equipe disciplinar, tire dúvida, né? Veja as indicações cabíveis, tá? Para que esse trabalho seja um trabalho amplo. Tanto o trabalho do confinamento com a equipe disciplinar com o paciente, também como o trabalho com a família, para que assim possa agregar e ambos possam caminhar nesse processo aí. Tranquilo, Marcelo? Uma boa noite para vocês aí, um forte abraço e agradeço muito pelo convite. Boa noite, doutor Alexandre. Obrigado. João Paulo, você está na live ainda aí? Eu te espero lá na clínica, lá para o pós-tratamento, viu? Não foge não, viu, João Paulo?
Vamos te buscar aí pela orelha aí. Marcelo, vou sair aqui porque eu tô com compromisso. Tá bom, gente, eu também vou. Pessoal, obrigado mais uma vez, doutor Alexandre, muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe, que Deus proteja cada um de vocês. Gratidão a cada um de vocês por estarem nessa live mais uma vez. Até a próxima quinta-feira. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.